Olá, povo que estuda. Vamos lá para uma aulazinha de física. Vamos falar sobre termologia. Então vamos lá. Bem, nesse capítulo 4 do módulo de vocês, vamos falar sobre a dilatação térmica. Então, nós vamos compreender o fenômeno da dilatação térmica, que ocorre tanto em sólidos quanto em líquidos, avaliar as alterações que ocorrem nos diversos materiais devido às variações de temperatura, e ver os principais conceitos, ou seja, os tipos de dilatação, que são três: dilatação linear, superficial e volumétrica, o coeficiente de dilatação, a contração térmica, o volume aparente e a dilatação anômala da água. Então, na dilatação térmica, com certeza você já viu em algum lugar, em alguma foto, alguma imagem, uma coisa semelhante, como esta aqui, ó. Vejam, há um espaço aí nessa ponte. Nós também costumamos ver mais em trilhos de trem. Por que isso acontece? Gente, é o seguinte: quando há um objeto, no caso aí ferro, e outro objeto de ferro, quando eles vão aumentar a sua temperatura, eles podem fazer assim, ó. Se eu aumento a temperatura e eles estão juntinhos, eles vão envergarem. Porém, se há um espaço entre eles, aí eu aumento a temperatura, eles só vão se juntarem, sem envergarem ou, dependendo do material, se quebrarem. Por isso que há esses pequenos espaços aí nos trilhos dos trens, que é chamado de intervalo de dilatação. A gente vê isso também em algumas calçadas por aí. Um espaçozinho, que é justamente em temperaturas em dias muito quentes, muito quente, eles ao menos se encostam e não necessariamente envergam ou quebram. Então, na dilatação linear dos sólidos, podemos ver o seguinte: quando o comprimento de um corpo é muito maior que a sua área de secção transversal, dizemos que a dilatação é linear. Ou seja, vamos supor, eu peguei aqui esse objeto, ó, coloquei fogo nele aqui no efeito 3D, pronto, muito bem feito aqui, não é? Para vocês verem. Aumentei a temperatura dele, ele vai aumentar de tamanho. Justamente essa parte aqui que ele aumentou de tamanho foi a variação da nossa dilatação, que nós podemos calcular por esta fórmula aqui. Logo ali abaixo, ΔL é igual a L0, ou alguns chamam de LO, vezes alfa vezes o delta teta. Mas o que significa cada letrinha dessa? O L é o comprimento. Quando tem o Ozinho, é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. O θ representa a temperatura. O que tem triângulo significa variação. A final menos a inicial. Isso para os objetos em linha reta, ou seja, lineares. E aqui embaixo, quando você estiver estudando, dá uma pausazinha só para ver as terminações de cada um deles, tá certo? Depois da linear, a gente vai para a superficial, que é a de superfície, ou área. Por exemplo, pego aqui um objeto, veja, peguei aqui um objeto, mas de novo, nosso efeito 3D, ó. Vamos supor que eu coloque fogo, esquente aqui, colocar fogo não, né? Não vai queimar aqui tudo, em nome de Jesus, eu morro aqui queimado, dando aula para vocês. Então, ó, esquento ele aqui, o nosso efeito aqui 3D, ou seja, esquentei ele, ele vai aumentar de tamanho. Deixa eu ajustar aqui direitinho para vocês verem. Pronto, veja, aumentou de tamanho, tá vendo? A parte azulzinha na parte branca. Pronto. Isso acontece exatamente na área. Isso aqui é uma área. Quando eu aqueço ela, ela aumenta em todas as suas dimensões. A figura que é mais representada é essa daí, como aí, claro, obviamente está melhor. Ou seja, nós temos aí o quadradinho, a areazinha roxinha, aquecemos ela, aí veja que na figura de baixo ela ficou com essas duas bordinhas. Por quê? Porque ela aumenta tanto no comprimento como na altura, que no caso é dilatação superficial ou então dilatação diária, que nós podemos calcular através desta fórmula aqui embaixo. ΔA, que é a variação da área, é a área inicial. Veja que agora é o beta, gente. O alfa é para linear, o beta é para superficial de área. E também continua a variação da temperatura. Certo?
Pronto, tá aí todo completo. E veja aqui no cantinho direito, eu diminuir aqui minha força um pouquinho. Pronto. Veja que aqui lá no cantinho aqui, ó, no cantinho direito inferior da tela, beta é o dobro de alfa. Há uma relação entre esses coeficientes, tá certo? Deixa eu me aumentar um pouquinho aqui. Ok. Continuando. Quem se lembra desses docinhos? Gente, esses bichinhos é bom mesmo. Vou meter geladinho numa tintura dessa. Acabei, eita meu Deus. É uma colherada e 2 litros d'água pra dentro. Mas por que eu coloquei essa figura aí? Quando nós vamos abrir esse bichinho aí, veja que a tampa dele é de metal. Aí o que eu faço mesmo aqui em casa, gente? Tô mentindo não. Quando eu compro, eu faço isso aí mesmo que vou falar agora. Essa tampinha dele, vamos supor que aqui seja ele, é de metal. O que é que eu faço? Aí eu acendo o fogo do fogão, coloco ele um pouquinho assim da chama, só uns 5 segundinhos, para ele ficar bem quente. Pego um pano de prato, coloco e abro. Oxi, aí eu não coloco força. Por que isso acontece? Como a tampa é de metal, eu aqueci o metal. Quando eu aqueci o metal, o que o metal fez? Se dilatou. Ou seja, aumentou um pouquinho de tamanho, ficou mais folgado em relação ao vidro. Então fica muito mais fácil do que você colocar na geladeira, deixa tudo congelado para depois abrir somente na força. Aí você vai ter muito mais trabalho. Mas ao aquecer somente a tampinha que é de metal, você no instante abre. Faça um teste. Nós também temos a terceira dilatação, o terceiro tipo, que é a dilatação volumétrica, ou seja, dos volumes. Imagina aqui um líquido. Pronto. Tá vendo aqui um copozinho com líquido? O que é que eu vou fazer com ele? Nossa animação aqui 3D, ó. Vou aquecer ele. Cataplaf, cataplaf. 3D de Steven Spielberg. Aqueci ele vai aumentar de volume. Olha aí a diferença, tá vendo? Volume, ou seja, é a nossa dilatação volumétrica. Ao aquecer um líquido, ele vai aumentar também um pouquinho de tamanho. Eita, gente, isso aqui é de laranja. Aqui é de uva. Eita, mancha pulmão bom da beleza. Mas geladinho é bom. A figura que mais representa o volume, no caso, é o cubo. Mas eu representei aqui para vocês dois copozinhos de líquidos diferentes, tá certo? Com o mesmo líquido, só mudou a cor, obviamente, para fazer essa representação. E nós podemos calcular através dessa formulazinha aí, ó, que é o ΔV de volume, que é o volume inicial. Veja que agora no meio não é mais nem o alfa, nem o beta. É o gama, que é a dilatação volumétrica. Pronto. E veja que há também uma relação do alfa com o gama. Lembra que o beta é o dobro do alfa e o gama é o triplo do alfa. Também nós podemos fazer essa relação entre os coeficientes. Se vocês fizerem o meio pelos extremos, vai dar isso que eu acabei de falar. Beta é o dobro de alfa e gama é o triplo de alfa. Se nós pegarmos uma placa e fizermos um buraquinho, um furinho, um orifício no meio dela e colocarmos ela do fogo, vai acontecer justamente o que está acontecendo aí. Da placa menor, aqueci, ela aumentou tanto o tamanho da placa quanto o orifíciozinho, quanto o buraquinho que está no meio dela. Ou seja, para aumentar um orifício de uma placa, basta aquecer. Tanto no exemplo de cima, que vocês podem ver, como no exemplozinho de baixo. Existe também um tipo de lâmina que é chamado de lâminas bimetálicas, que existem esses dois tipos. No caso, alguns aquecedores elétricos, como as cafeteiras, fornos, têm um dispositivo composto de uma lâmina bimetálica, ou seja, dois tipos de metais, denominado que a gente conhece como termostato. Pronto, tá vendo ele aí completozinho? Existe um outro tipo também de material, que é esse aqui, ó. Pronto. Geralmente, ele é usado quando há questões para detecção de calor extremo, ou seja, incêndio. Veja como ele está tudo certinho, os dois estão parelhos, não é? Dependendo de qual lâmina vai se dilatar mais, ele vai entronchar o outro. Fazendo isso, aí o alarme soa
ou então começa a cair a água porque é para, no caso, apagar os incêndios. Existe também esse tipo de lâmina bimetálica em alguns desses equipamentos contra os incêndios, gente. Na dilatação dos líquidos há uma curiosidade. A dilatação térmica sofrida pelos líquidos é do tipo volumétrica. Líquidos, volume, volumétrica. A dilatação térmica ocorre nas três dimensões do objeto, mas nos corpos sólidos pode-se considerar a dilatação em uma ou duas dimensões. Ou seja, dilatação linear e dilatação superficial, respectivamente. Por que isso aqui, essa figura, representa uma dilatação aparente? É o seguinte, você vai colocar água para ferver. Bem, colocou aqui uma água, um líquido para ferver. Eu estou assim, gente, porque o ventilador aqui está apagando a chama, viu? Tanto o líquido quanto o material vão se dilatar. Por isso que aquilo que jorra, que transborda, é chamado de volume aparente. Uma dilatação aparente, que nós temos aí embaixo, ó. ΔV com Lzinho. É a dilatação real sofrida pelo líquido. O ΔV com Rzinho é a dilatação real sofrida pelo recipiente, pela vasilha, pela panela, né? Pela caça-lora. E nós temos o ΔV a par, que significa aparente, ou seja, que é o volume do líquido transbordado do recipiente. Ou seja, aquece o líquido, aquece o recipiente em que o líquido está, aí o que transborda é chamado de dilatação aparente. E pronto, tá aí ele completozinho. Tanto nós podemos calcular o volume aparente, dessa formulazinha do lado esquerdo, como do coeficiente aparente do lado direito, tá ok? Existe uma substância... Bem, tudo que você coloca fogo, tudo que você aquece, aumenta de tamanho, tá certo? Porém, há uma pequena diferençazinha na água, que é chamado de dilatação anômala da água. Ou seja, acontece uma contração. Quando você vai aquecer a água, bem, você vai aquecer a água, tecnicamente, teoricamente, ela vai aumentar de volume. Porém, há uma diferença nesse caso, particularmente da água. Bem, quando você resfria a água, o volume da água vai diminuir um pouco. E quando você aquece a água, há uma dilatação, o volume também aumenta. Porém, há a chamada dilatação anômala da água. Veja esse gráfico. De 0 a 4 graus, ele está aumentando de tamanho, porém ele diminui de volume. Oxente, mas tudo que se bota fogo não aumenta de temperatura? Por isso que o nome nessa parte específica é chamado de dilatação anômala da água. De 0 a 4 graus, ela diminui um pouquinho de volume. Aí, a partir do 4º grau, aí ela começa a aumentar de volume até chegar lá no limite da evaporação. Tá certo? Isso aqui é chamado de dilatação anômala da água. Então, gente, por hoje é só. Bons estudos e até mais.